Você acredita no ser humano, que o ser humano vai ser capaz de solucionar essa crise de mudança climática, de aquecimento? A Hannah Arendt, aquela grande filósofa judia, que morreu em 75 e, enfim, autora da Condição Humana, que fez uma reflexão profunda sobre os processos contra os nazistas, Eichmann, tudo isso. É muito curioso porque ela fala, tem um momento em que ela opõe esperança e ação. Ela diz, não adianta ter esperança, você tem que fazer, você tem que agir. Eu acho que essa é a principal manifestação de confiança no ser humano. O que não significa que a gente tenha a garantia de que vai dar certo. A chance de que nós estejamos indo em direção a algo profundamente destrutivo, não há como não reconhecer essa possibilidade. Quer dizer, não só pela crise climática, mas pelos riscos existenciais que hoje assombram a espécie humana, mesmo que nós não tenhamos conhecimento desses riscos, ligados à ameaça nuclear, que está aí, a ameaça nuclear, às mudanças climáticas, ao avanço das pandemias. Covid não vai ser a última, tá certo? Nós temos, justamente por isso que as criações concentracionárias de pequenos animais se tornam ainda mais perigosas, e o suprassumo do nosso avanço tecnológico, que é a inteligência artificial. Hoje você tem centros, em Oxford, por exemplo, mas em outras partes do mundo, estudando essas ameaças existenciais, quer dizer, ameaças que podem pôr em xeque mesmo a existência da espécie humana e da civilização tal como nós a conhecemos. Eu acho que essas ameaças, a mim, me dão muito ânimo de pensar sobre o mundo, de ver o que a gente pode fazer, etc. Mas isso não significa dizer, não, como muita gente diz, não, eu sou otimista, isso vai dar certo. Isso não. Não tem nenhuma garantia de que vai dar certo. E dessas ameaças, qual delas você acha que é a mais perigosa? Qual delas você tem mais medo? Você pessoalmente? A nuclear. A nuclear. Acho que a gente não fala desse assunto porque não é o assunto do cotidiano, mas a chance das tecnologias nucleares saírem do controle Isso já aconteceu, né? Na crise dos mísseis cubanos, quase aconteceu. Tá certo? A ameaça nuclear é muito forte. E a crise climática, que até agora, quer dizer, até agora não está equacionado. Se a gente não for capaz de colocar preço no carbono, nós não vamos atingir as metas de reduzir pela metade na Europa as emissões, nos Estados Unidos até 2030 na Europa, 2035 nos Estados Unidos, etc. Então, aí também você tem uma ameaça muito forte. Você acha que a maior chave para solucionar a questão das mudanças climáticas é a precificação, a criação desse mercado mundial de carbono? Não, isso mais justiça climática, porque se a precificação do carbono implicar, se vê, bem concretamente, pega o nosso caso, o que significa precificar o carbono? Em última análise, significaria aumentar o preço dos combustíveis fósseis. Como é que você vai pôr preço sem aumentar o preço? Como é que você faz para aumentar o preço de combustíveis fósseis com os caminhoneiros, com o pessoal do Uber abandonando os carros com a gasolina do jeito que está? Isso não é um fenômeno brasileiro. A principal revolta que houve na França contra o presidente Macron veio do momento em que ele disse assim, eu vou taxar o carbono. Então, é algo que ninguém sabe fazer. A ideia mais interessante nesse sentido é de você combinar uma taxa de carbono com um processo redistributivo, atingindo aqueles que são prejudicados por essa taxa. Então, seria neutra, mas por isso que é tão importante a ideia de justiça climática,
Porque se você não conseguir associar a luta contra a crise climática à luta contra as desigualdades, você não vai ter apoio social para mudar aquilo que precisa ser mudado. E a mudança que tem que ser feita no modelo de crescimento econômico do mundo, a gente acabou falando pouco disso, ela é muito importante, ela vai exigir uma transformação na atitude das pessoas diante daquilo que elas possuem, que elas querem possuir, etc. Então, não basta você dizer, não, então a partir de agora eu vou taxar o carbono. Não, você não vai ter apoio, as pessoas vão para a rua, isso vai, tá certo? Você precisa enfrentar o problema das desigualdades. E como é que você junta essas duas coisas é algo que tem algumas propostas, mas nós ainda estamos muito longe de vislumbrar uma solução realmente construtiva para isso. Já estava acabando, mas você falou agora que a gente falou pouco sobre isso, de uma solução de um novo sistema mundial, né? Que eu vi um pouco nas manifestações lá em Glasgow também, isso não adianta, não é mudança climática, é mudar o sistema mundial, né? Alguma perspectiva de mudar? Porque a gente vive desse sistema que depende de crescimento, né? Então ele parece que ele vai absorvendo tudo, né? Difícil a gente imaginar como que seria um sistema estabilizado aí, com uma população estabilizada, como que a gente conseguiria equacionar isso? O nosso principal desafio é que a gente sempre acreditou, a humanidade acreditou, a partir da Revolução Científica do século XVII, a partir do Adam Smith, a partir, sobretudo, da Revolução Marginalista que institui a economia contemporânea, que se a economia funcionar, mal ou bem, isso vai dar conta do recado. É a ideia do trickle down, do gotejamento. Mesmo que a renda se concentre, como você vai ter mais riqueza, essa concentração de renda vai gotejar e vai beneficiar as pessoas. Isso talvez tenha funcionado até um certo tempo atrás, tanto é que se melhorou de fato os indicadores de educação, de saúde, de longevidade, de redução de mortalidade infantil, até de emancipação feminina, etc. Só que agora não dá mais para raciocinar assim. Você tem que saber fundamentalmente crescer é importante, mas crescer para onde, para quem e para quê. O tema da ética, a ética para os gregos é a disciplina da filosofia que estuda os propósitos da ação humana. A ética não é bom comportamento, tá certo? É muito mais que isso. É para que eu faço o que eu estou fazendo? A economia contemporânea ela ela amadurece à medida que ela afasta essa questão. Não importa para que eu faço o que eu estou fazendo, importa que eu faça, que eu ofereça dentro da lei, etc, etc, e todo mundo vai ficar melhor. Esse raciocínio não dá mais para fazer. O mundo tem que saber quais são as finalidades, os propósitos da maneira como nós usamos os bens e os serviços que a natureza coloca à nossa disposição. Houve uma tentativa no século XX de responder essa pergunta por meio de uma economia centralmente planificada. Essa tentativa não deu certo, morreu, foi enterrada, ninguém mais fala nisso. Como é que no âmbito de uma economia descentralizada, a economia pode ter propósitos? Nós precisamos saber responder essa pergunta. O grande desafio, e é um desafio muito mais bonito do que o desafio que se colocou para o socialismo no século XX, o grande desafio é esse: como é que a gente faz emergir uma economia que responda às necessidades das pessoas, aos limites que a natureza nos impõe, e que, evidentemente, seja composta pela liberdade de iniciativa das pessoas, etc. Como é que faz emergir isso? Talvez a pergunta como não seja boa. Isso envolve um sem número de fatores, aí sim a expressão complexidade se aplica, que envolve a natureza, envolve a nossa compreensão da natureza. Eu acho que isso está mudando. Nós sempre tivemos uma compreensão da natureza
como recurso. Então, quem fez um semestre de economia, melhor dizendo, num curso de economia, um curso onde eu ensinei por 30 anos, você tinha meio ambiente? Tinha. Sabe como chamava a disciplina que chama Economia dos Recursos Naturais. A premissa é que os recursos, a natureza são recursos que você extrai e que quando eles se esgotam, a inteligência humana é tão grande que você é capaz de substituir. E isso estimulou um jeito de se relacionar com a natureza, que é disso que nós estamos falando quando a gente fala em mudança profunda. E um jeito de estabelecer a relação entre nós também, evidentemente. Então, é um desafio fascinante para o qual eu não conheço ainda a resposta, e acho que ninguém vai ter uma resposta formulada. Isso aí vai emergir.